Então, com muita alegria que a gente recebe o grupo do Leandro nesse ciclo de interação. A gente está gravando essas reuniões para que a gente possa disponibilizar no canal do YouTube. Então, a proposta, né, é que a gente faça uma apresentação breve e a gente abra para uma conversa logo em seguida. Então, vocês fiquem à vontade. Lohane, não sei se deu certo de colocar aqui a apresentação. Vou tentar aqui, só um minuto. Pronto. Eu pedi para a Lohane porque assim, eu tinha feito uns slides todos brancos, e aí a Lohane falou assim, nossa, que feio isso, Leandro, deixa eu arrumar. Então, eu vou dar os créditos a ela. Muito obrigado, Lohane, por ter ajudado. A arte aí é da Ana Flávia, né? A gente lembrou também. Eu falei assim, eu vi que eu sou relapso mesmo, que as meninas fazem as coisas tão bacaninha e eu com os meus slides brancos. Então, assim, o GMEC, ele é um grupo recente, novo, né? Nós formamos o GMEC em 2023. Então, assim, eu vinha trabalhando em Tuiutaba junto com os colegas do NUPEM, né? Que é a Vladimir, Cristiane, Rogério. E só que o NUPEM, ele tem as discussões muito amplas, porque a gente, cada um, né, estava fazendo uma pesquisa específica, ia para um lugar, e aí a gente começou a afunilar mais as orientações para um tema que fosse comum, né? E aí a gente resolveu criar o GEMEC. E aí o GEMEC é esse grupo que está estudando equidade na educação matemática, estatística e científica, né? Pode ir, Lohane. Então, as duas linhas de pesquisa que estão cadastradas no grupo, uma, a gente está estudando desinformação, principalmente o fenômeno das fake news, né? Aquele movimento dentro da polarização política, a gente foi por esse caminho. E aí a outra vertente é a questão de equidade, justiça social no ensino de ciência, matemática e, principalmente, educação e estatística que a gente vem estudando. Aí tem um linkzinho aí com o espelho do grupo, eu não vou mostrar não, porque senão vai interromper a apresentação, mas nós temos ali alunos de doutorado, mestrado, iniciação científica, temos dois colaboradores, são três, na verdade, três colaboradores estrangeiros que fazem parte do grupo, nós nos reunimos com ele, uma professora da Austrália, um da Alemanha e o outro que é venezuelano, está no Chile, e mais outros colegas, né, do cenário nacional. Pode passar, Lohane. Aí outra coisa que às vezes eu sinto falta é de ter uma rotina, né, de reuniões, porque eu acho que a gente só se forma enquanto grupo como a gente tem uma rotina, né? Então o GMEC tem uma rotina. A gente semanalmente se reúne, né, com um grupo de estudantes aí de doutorado, mestrado, iniciação científica. E aí as meninas, né, devem estar se perguntando, mas cadê os alunos de iniciação científica? É porque nós temos os alunos que são de mestrado e doutorado, a maioria deles são professores. Então, a gente se reúne à noite. E o curso de pedagogia é à noite. Né? Então, a gente não consegue. Então, na verdade, a gente faz duas reuniões separadas. Né? Aí, os alunos de iniciação científica participam com alunos de mestrado e a gente vai trabalhando assim. Aí, a gente tem uma reunião quinzenal, que são com professores externos e pesquisadores aí que estão no cenário nacional. Aí o GMEC se junta a esse outro grupo, porque a gente tem a aprovação de um projeto da FAPEMIG, né? E aí daqui a pouco eu conto um pouquinho sobre ele, e a gente está trabalhando nele. E uma vez mensalmente a gente trabalha com esses pesquisadores internacionais. E aí deve ser, a pergunta é assim, é como, né, que a gente faz isso, porque o pessoal fala inglês, e aí como é que a gente tem feito? Bom, a gente está começando e tem sido bem, eles têm sido bem solícitos e a gente está buscando estratégia. Então, eu e um outro professor preparamos junto com o grupo aquilo que a gente está fazendo durante a quinzena, né, o mês. A gente manda com eles
para eles com antecedência em português, eles traduzem lá no Google Tradutor, e aí no dia da reunião, a gente faz a reunião e aí eu faço, junto com outro professor, a tradução consecutiva. Então, eles falam, a gente traduz para português, aí a gente fala, traduz para inglês e vamos ver como é que vai ser isso. Não sei quanto tempo a gente vai conseguir, mas a gente está tentando. Então, temos uma reunião segunda-feira com esse grupo, né? Pode passar, Laine. Aí, eu coloquei os objetivos da pesquisa, eu acho que as que estão mais alinhadas, né, com aquilo que a gente está fazendo no GMEC para vocês entenderem. Daqui a pouco a Ana Flávia vai falar, mas a gente tem a pesquisa dela, que tem por objetivo estudar as interseccionalidades, injustiças sociais, né? Para a gente preparar todas as pesquisas que a gente está fazendo, elas estão voltadas para a sala de aula. Então, assim, embora a gente trabalhe com formação de professor, a gente está criando propostas, estudando essas propostas, aplica em sala de aula e depois volta para discutir isso. Então, eu diria que a gente está trabalhando com formação de professor, mas é o professor que a gente forma, né, que são esses alunos. Mas é esses professores que estão levando os materiais lá para a prática e voltando e fazendo isso. Então, a Ana Flávia ela estuda interseccionalidade, relações de poder e educação estatística, fazendo vínculo entre essas coisas, né? A Emily, ela estuda também interseccionalidade, com análise combinatória. Então, assim, só para exemplificar rapidinho, né? A Emily está aí, depois ela pode falar. Mas, assim, em vez de a gente pegar aqueles probleminhas que vem no livro didático, do tipo assim, tem 2 sabores de sorvete, 3, de quantas formas diferentes eu consigo formar um sorvete de 3 bolas, né? Ao invés de fazer isso, a gente trabalha com questões sociais. Então, combinações do tipo mulher, salário, vamos comparar salário, homem e mulher, uma comparação. Agora, homem branco, mulher negra, é outra comparação. Homem branco, mulher negra nordestina, mulher negra nordestina deficiente, tal. Então a gente começa com números dentro da estatística verificar essas relações de desigualdade, né? Então ela está vendo isso. Lohane vai começar um trabalho com alunos de iniciação científica júnior, também estudando essas questões de justiça social. A gente já fizemos um ano, vamos fazer o segundo. A gente vai trazer alunos do 6º e 7º ano para o UFO e vamos conduzir eles um ano aqui trabalhando com essas questões de dados do IBGE. E aí, quem ajuda a gente são os próprios colegas do grupo. A Emily é professora, os alunos dela vão vir para cá, o Lucas também faz parte do grupo, os alunos deles vão vir para cá e a gente vai ficar com eles. Então, são todos os níveis, desde a educação básica até o doutorado, né, que a gente está trabalhando. Pode ir, Lohane. O Igor já se formou, né? E aí o Igor trabalhava com mídias, pegava as notícias, levava para os alunos lá no ensino médio trabalhar com essas questões na sala de aula. Depois eu vou dar um exemplo do Igor ali na frente, vai dar para entender um pouco mais. E o Lucas, que está trabalhando com educação inclusiva. Só que a ideia dele de trabalhar com educação inclusiva não é trabalhar com alunos que têm deficiência, é trabalhar com essas questões a partir da educação estatística, mas com alunos da sala de aula, né? Então, assim, não esperar aparecer um aluno que tem algum tipo de deficiência para falar sobre o tema, né? É se antecipar isso. A pesquisa dele está voltada para isso. Pode avançar, Lohane. Aí o quadro teórico que a gente estuda, Paulo Freire, porque a gente fala das questões políticas, um quadro teórico de investigação estatística, né? Como é que a gente passa por um ciclo de problematização, coleta de dados, planejamento e aplica isso com os alunos. Interseccionalidade, que estuda as relações de poder, né? E educação estatística crítica, tem 2 textos aí que é o seguinte: quando a gente vai falar dessas coisas com professores de matemática, e eu imagino de ciências também, eles não querem trabalhar com temas que são
delicados, vamos dizer assim, em sala de aula com temas políticos, eles verbalizam as dificuldades que eles têm lá na sala de aula. Então a gente precisa entender esse cenário, né? Já sabemos que eles têm dificuldade, eles verbalizam o porquê. Então a gente tem que começar a fazer material e perceber de fato isso acontecendo ou não. Então a nossa pesquisa vai nesse sentido. Olha, vou trabalhar com racismo dentro da educação matemática. O que vai acontecer? Produzo material didático, vejo as respostas que os alunos vão dar e aí eu tenho feedback para dar para o professor. Eu tenho um material bacana aqui, dá para você trabalhar e pronto, né? Desinformação, questões de gênero, enfim. Vamos lá, Lohane. Então, como eu falei, Paulo Freire é por causa da questão da politização dos alunos, né, que a gente precisa trabalhar com isso. Pode avançar, Lohane, não vou gastar muito tempo nesses aí não, porque senão não dá tempo de fazer as perguntas. Aí o pensamento estatístico, que é essa ideia de levar os alunos a investigar, que a gente tem uma ideia na educação estatística, é que a educação estatística ela difere da educação matemática, porque todo problema estatístico ele está vinculado a um contexto. Às vezes é um problema social, um problema ambiental, um problema de uma ciência, né? Mas a estatística, ela eu poderia dizer que ela é a ciência que estuda não a certeza como a matemática, mas a incerteza, né? Então a gente começa, leva os alunos a fazer esse ciclo de investigação e estudar essas coisas para que no final eles possam argumentar sobre o problema. Então a gente entende que a matemática ali, ela é uma ferramenta da estatística, mas a estatística não é matemática, né? Ela é diferente. Pode avançar, Lohane. A interseccionalidade que a gente percebeu, que a gente precisa aprender muito sobre essas questões de orientação sexual, de raça, classe, regionalidade, todas essas coisas, porque essas coisas impõem injustiça aos grupos, né? E aí a interseccionalidade estuda como essas relações de poder elas vão se juntando, né, para impor essa injustiça. Então a gente percebeu o seguinte, que uma mulher, por exemplo, quando a gente for fazer comparação de salário com um homem, não é só a mulher com homem, porque dentro da classe mulher existem outras, né? Como eu falei, a mulher negra nordestina, a mulher negra nordestina deficiente. E aí, quando a gente começa a separar os números para fazer comparação salarial, a gente vai perceber na pirâmide de relação de poder assim muito mais profunda para determinadas classes. Então, a gente está aprendendo, né, sobre essas coisas. Eu até costumo falar para os alunos que a gente, estudando essas coisas, começa a perceber o seguinte, que nós tivemos educação racista, nós tivemos uma educação homofóbica, machista e tudo que possa imaginar de ruim, nós continuamos perpetuando essa cultura, né? Então, a ideia é aprender para saber romper com o ciclo, né? Então, estamos estudando interseccionalidade, pode ir, Lorena. E aí a gente junta isso com o letramento estatístico, né? O letramento estatístico crítico. Então, estudamos as relações de poder, que é uma pesquisa mais das ciências sociais, humanas, tal, e aí a gente entra com a parte da educação estatística, a gente pode ver essas coisas de fato, junto com os alunos, pelos números que está no IBGE, no mapa da violência, Ministério da Saúde, em vários lugares a gente encontra bases de dados para isso. Pode ir, Lorraine. E a insubordinação criativa é uma perspectiva teórica que ajuda a gente a romper com as práticas que são enraizadas, né? Não, professor, tem receio e tal, a gente trabalha um pouco, estuda a insubordinação criativa, que eu falo assim, olha, né, a gente tem respaldo teórico para isso, então, né, enfim, vai lá, Lohane. Bom, agora Lohane explica aí o que ela fez lá e dá o exemplo para dar uma ideia para o pessoal. Aqui tem um exemplo de uma tarefa que a gente realizou o ano passado com alunos de iniciação científica. Eles eram do segundo ano, né, do ensino médio.
A gente apresentou um trecho da fala do Lula, que ele deu uma entrevista no Podpah, que é um podcast bem famoso, assim. E aí a gente apresentou para os alunos, né, uma fala dele, e a partir dessa fala a gente foi lá no site do IBGE para verificar as informações, porque ele afirma que o governo acabou com a fome em 2012. Aí a gente, né, mostrou isso para os alunos, e aí primeiro questionou eles, o que eles achavam, e depois a gente foi, né, lá no site do IBGE para estar confirmando as informações. E aí, a partir disso, né, com a interação dos estudantes, a gente começou a ter alguns questionamentos, como, por exemplo, na história brasileira, houve algum tempo em que a fome acabou? A gente também discutiu quais são as regiões que mais sofrem com a fome e o número de pessoas, e se está proporcionalmente aos habitantes da região. E aí também tem a questão de a fome no Brasil tem cor, tem idade, tem gênero, tem etnia, região. Então, tudo isso a gente começou, né, a questionar a partir dessa tarefa. Aí aqui tem um exemplo, né, do site do IBGE, onde a gente encontra as tabelas que eles divulgam os dados. Aqui tem um exemplo de uma gravação que os alunos realizaram. Aqui nessa parte a gente pediu para eles estar fazendo um mapa da fome no Brasil. Então, aqui está em vermelho, que logo em seguida eles iam selecionar as regiões para estar construindo. Então, a gente deu um mapa em branco e aí eles foram dando cores assim para as regiões que mais sofrem com a questão da fome no Brasil. Aí, acho que foi isso dessa parte. Esse da violência contra a mulher é do Igor e tem uma parte da Ana Flávia. Você quer falar do seu e aí eu falo do que o Igor fez também, ou Ana Flávia? Pode ser do Igor primeiro. Então, é assim, o Igor não está aqui, ele é um aluno de mestrado, né? E aí ele estava trabalhando com notícias, né? Então, ele achou essa notícia, violência contra a mulher, e aí outras que falava que a violência contra a mulher tem cor e mais algumas outras coisas lá, e ele apresenta isso para os alunos, né? Pode avançar, Lohane. Alunos do terceiro ano do ensino médio, essa daí, recorte de cor e renda, né? Alertas ativistas. E aí ele pega essa atividade e também leva os alunos ao site do IBGE. E aí, ali no site do IBGE, ele faz comparações do tipo. Ele não vai direto na violência, ele vai na comparação de horas de trabalho, homem e mulher. Aí ele compara, pede para os alunos compararem, né? E aí eles veem as mulheres, em média, trabalhando mais. E aí depois ele pede para os alunos comparar a quantidade, comparar a média de anos de estudo das mulheres e dos homens. Aí os alunos vão e fazem isso. E aí depois que ele vai fazendo essa construção, ele pede para comparar os salários. E aí, né, os alunos percebem que os salários das mulheres são, mesmo elas trabalhando mais, estudando mais e tudo mais, são menores. E é muito legal porque os alunos do ensino médio começam a fazer vários questionamentos, dar exemplos, né, e por aí vai. E aí, essa foi a questão que, inclusive, caiu no Enem, né? E aí os alunos foram lá e agradeceram ele, né, por causa dessa questão. Então, ele não tratou a violência diretamente, mas uma violência estrutural, né? Porque se a gente pensar em meritocracia, né, quem trabalha mais, quem estuda mais, deveria de fato ganhar mais, né? E aí ele faz recortes, né, olhando cor da pele, né, região e por aí vai. Pode ir, Lohane. E aí são essas as perguntas que eles fazem, né, que ele fazia, né, taxa de alfabetização por gênero e cor. Bom, já falei essas coisinhas aí, pode passar, daí a gente não atrasa. E aí os dados no site do IBGE, pode ir, Lohane. E aí ele também olha esse mapa, né, da violência, que eu não dá para enxergar aqui direitinho,
mas um mapa é comparando as mulheres brancas, feminicídio, 1996 e 2019. E aí o segundo, se eu não me engano, são das mulheres negras, 1996 e 2019. Aí a gente percebe o aumento que tem, né? E aí a gente não sabe se é caso de subnotificação, se era registrado de outra forma, mas de fato a gente vê essa violência institucionalizada, né? A quantidade de homicídio aí sendo registrado, e aí os alunos olham para isso também. Pode ir, Lohane. Aí esse daí foi com a Ana Flávia, né? Olá, boa tarde, eu sou Ana Flávia. Ai, eu tô um pouquinho dentro da garganta. Sim, a nossa tese, né, uma das aqui do grupo, fala sobre a educação estatística numa perspectiva crítica, alinhado com a interseccionalidade. E aí, o meu público-alvo são alunos do segundo ano, a gente começou o ano passado com eles, esse ano eles já estão no terceiro. E nesse ano a gente começa o ciclo investigativo que o Leandro apresentou já. E no primeiro momento a gente repassou, né, o que seria as categorias de poder, como é que elas se interrelacionam, como elas podem ocorrer isso, até despertar no aluno que quanto mais a pessoa, o indivíduo, ele está presente em várias categorias, mais essa pessoa ia sofrer as desigualdades e as injustiças sociais. E aí, no segundo momento, a gente partiu para analisar os gráficos dados no IBGE. E além da gente trabalhar a questão das mulheres, como o Igor está trovejando aqui, como o Igor trabalhou também, os alunos perceberam que as mulheres estudavam mais e ocupavam menos cargo de chefia. E aí os meninos começaram a indagar sobre isso e levaram para o nosso dia a dia, que as coordenadoras e algumas professoras já têm mestrado, estão no doutorado, e o nosso diretor só tem a graduação, os meninos até citaram isso. Também os meninos agradeceram e usaram os dados que a gente utilizaram na pesquisa na redação do Enem do ano passado. Até estamos construindo um artigo sobre isso, eu e Leandro, sobre essa já utilização, essa visão que o aluno já tem das categorias de poder, né, das interseccionalidades dela. E aí também um fato que os meninos acharam relevante trabalhar foi do público deles, dos jovens que nem trabalham, que não estudam, e onde é que esses jovens estão e quem são esses jovens. Então, nossa perspectiva para esse ano é trabalhar o ciclo investigativo nessa temática. E aí a gente está conseguindo aqui no Ceará, a pesquisa é no Ceará. Eu sou cearense, e a minha pesquisa é aqui na escola do Estado, escola pública. E com esse projeto, a gente está percebendo que os meninos eles estão utilizando a interseccionalidade juntamente com a análise de dados, não somente como uma metodologia, uma ferramenta de análise, sim de empoderamento. E esse empoderamento já surgiu a partir do momento que os meninos me solicitaram que nós, professores da instituição, já como eles estão no terceiro ano, trabalhassem em conjunto. Eu, professora de matemática, professora de redação, professora de sociologia, filosofia. E aí eu até ia comentar isso com o Leandro na segunda, que a gente está criando uma rede. Todo mundo que eu falo da minha pesquisa, exemplo, segundo eu falei para o professor de geografia, aí ele disse, Flavinha, eu vou fazer uma atividade que use os gráficos, a interseccionalidade e a minha área. Aí eu até falei, depois vou conversar com o meu orientador para a gente, tipo, montar um portfólio de atividades que a gente desenvolver aqui, não somente na minha área, mas em todas as áreas. Então, eu percebi assim que os meninos já estão com esse empoderamento de ver que a gente pode utilizar esses dados para além da estatística.
Acho que é isso, Leandro. Você tinha esquecido alguma coisa? Não, muito bem, Ana Flávia. Então, assim, só para encerrar, né, porque a gente já também falou bastante há 10 minutos, mas eu acho que os exemplos ajudam a entender. Volta um pouquinho só, Lorraine. Esses sites aí não é importante para a gente mostrar aqui, não. A ideia é assim, a última fase do projeto, que estamos formando o grupo, tem esses alunos e tal, aí o que nós estamos fazendo juntos, né? Então, é levar os alunos do ensino fundamental, médio, anos iniciais, a trabalhar em grupos, né? Então, a gente começa a propósito com isso, óbvio, usando recursos tecnológicos, todos os recursos que a gente tem, pensando assim que a gente não é só professor de matemática ou de ciências, né? Somos professor de várias coisas. Então, a ideia deles contestar ou reafirmar hipóteses, então, a gente pensa em várias estratégias ao ponto assim, a gente tem outros professores que não são nem alunos de mestrado, nem doutorado, que são de educação básica, e ela trouxe uma ideia assim, olha, a gente pega 4 notícias diferentes, só o título. Vamos pegar o título, levar para os alunos e pedir para eles compararem a notícia da Globo, da Folha de São Paulo, do Estadão, qual que é a que está certa aí, qual que é a melhor, né, que nos representa. Tá tudo esquisito, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos ver os dados nós mesmos para ver. Então a gente está fazendo atividades desse tipo. Socializar as análises em grupos, né? E aí produzir textos argumentativos, vídeo, material jornalístico, dossiê que nem a Flávia apontou, considerando essas informações de cor, raça, região, capacidade de trabalho, gênero, educação, renda, entre outras. E aí que eles levantem também propostas políticas, né? Tipo, esses são cidadãos do futuro, né? Tem um problema de racismo aqui hoje, amanhã é você que vai fazer parte do executivo, do legislativo, do judiciário e tal. Como é que você vai pensar nessas questões? Então, política, estamos ensinando política para os alunos. Acho que é isso aí. Nós já estendemos muito, né? Obrigado, meninas, por vocês me ajudarem. E a Emily está aqui também, né? A Emily também tem colaborado bastante. E a Emily está fazendo aquela parte da análise combinatória lá que a gente falou, e ela vai fornecer os alunos, fornecer, não posso falar assim, né? Emprestar os alunos para a Lohane. Com bolsa, os meninos vão vir felizes da vida aqui para eu ganhar R$ 300 para ter aula, ó. Bom, é isso, gente. Que legal! Olha, parabéns para vocês. Eu adorei escutar e assim achei tão bacana, né? Porque é uma área tão distante da minha, né? A matemática, a estatística. Mas eu achei muito, muito, muito interessante, muito mesmo. O trabalho da Ana Flávia, da Lohane, da Emily. Leandro, eu fiquei Hum, pensando, sabe no quê? hum, Como que é para você, né? Que claro que todos nós, né, somos formados, criados nesse sistema patriarcal, nessa sociedade machista, né? Mas como que é para você, né? Nesse corpo, né, hum. masculino, com toda uma trajetória, né, de vida que você tem, se deparar com questões que são questões que muito provavelmente têm um rebatimento na tua própria vida, né? Então, assim, Sim. acho que muito mais do que para nós, enquanto mulheres, que a gente vem discutindo e a gente sabe, né, dessa carga machista que todas nós temos. Mas quando você passa, né, a discutir essas questões relacionadas, né, ao poder, ao lugar de fala, aquilo que vem para a mídia, né, que já é tão modificado, como que você se sente nesse processo, Leandro? Assim, sabe, de mudança mesmo que isso causa em você enquanto, né, esse ser humano que está ali num conflito diário pela sua própria pesquisa. Eu fiquei pensando nisso, né? Eu acho muito boa a sua pergunta, Daniela, mas assim, eu me coloco na seguinte posição. Na verdade, eu nem entendo que eu estou discutindo essas questões, eu entendo que eu estou aprendendo sobre essas questões, que eu acho que é mais, assim, a gente precisa entender, né? E aí, quando que eu percebo que eu estou aprendendo? Quando eu me percebo machista, quando eu me percebo racista, homofóbico,
né? E aí você fazendo essas leituras e fazendo um contraste, eu acho assim, tem vários episódios que eu podia contar vários aqui, mas eu não vou fazer isso agora porque nós temos tempo, e a gente vai se percebendo em situações que antes o olhar não estava apurado para perceber isso. E eu não quero um mundo assim para os meus filhos, né? Eu não quero o mundo no qual eu fui educado para os meus filhos. Então, assim, eu acho que a gente começa a perceber as condições de privilégio que a gente tem, as situações de desigualdade. Eu acho que isso nos ajuda a respeitar mais o próximo e entender, né, as dificuldades. Mas tem outra coisa que eu costumo dizer, é o seguinte: não é porque uma pessoa é mulher que ela não recebeu uma educação machista. Não é porque a pessoa é preta que ela não recebeu uma educação racista. Todos nós recebemos. E aí eu acho que o maior desafio é o seguinte: eu preciso acordar, né? Eu, Leandro, com todos os meus privilégios. Mas o mais difícil é ajudar aquele aluno que não enxerga a condição de subjugação que a sociedade impõe a ele. Esse é o mais difícil, porque às vezes ele é preto e ele não percebe que ele tem que ter uma luta de classe, né? É uma mulher e não percebe também isso, né? Briga por poder, por outras coisas. A gente vê isso o tempo inteiro na universidade, falta esse. Então, acho que esse é o maior desafio: se desconstruir a educação do outro, né? Porque, como você falou, a gente se coloca em conflito o tempo inteiro. E eu posso falar uma coisa: eu acho que a gente começa a perceber que a gente está aprendendo quando a gente passa por umas situações que você fala assim, nossa, eu tenho vergonha né, da reprodução daquilo que eu acabei de fazer em determinadas situações. Porque antes eu não percebi, fazia naturalmente, né? E depois você começa a sacar que é, né? Você é racista, você é... tá bom, não é que você queira ser assim, mas você foi educado para ser assim, né? Eu acho que é isso. Não sei se eu respondi. Respondeu, eu achei super bonita a sua fala. Eu acho que você teria que escrever sobre isso também, né? Porque acho que no grupo isso é muito transformador para todo mundo que está fazendo esses debates, que tá, né, diante dessas questões. Porque parece assim, né, que nós estamos numa época, né, com muita informação de que isso, nossa, é trivial, já vou falar disso e eu, nossa, não sou mais. E ao contrário, né? Eu acho que são espaços ainda muito incipientes para essa discussão, e ainda mais no meio acadêmico. É. Eu acho que a gente, pós-pandemia, né, a gente teve isso muito exacerbado, de que posturas, né, ainda mais com o governo passado, né, elas foram reforçadas. Então, isso a gente ainda teve um reforço adicional, né, político, exatamente para essas colocações que você tá trazendo. Mas eu acho, Leandro, sabe, assim, fico emocionada mesmo de te escutar falar, porque eu acho que para o homem ainda é algo mais difícil esse enfrentamento, e esse enfrentamento na universidade, e esse enfrentamento na liderança de um grupo de pesquisa, né? Porque você assume uma responsabilidade, né, de protagonismo que é muito rara. Então, assim, sabe? Eu acho que vocês têm um potencial gigantesco para fazer disso, sabe? Assim, podcast, para fazer disso livro de interação. Então, assim, acho que vocês têm assim é um tesouro em mãos do que vocês têm discutido a partir da matemática. Olha que bonito isso, né? A partir de uma matemática que é uma matemática social. Isso que eu fiquei pensando assim, né? Uma matemática que ela traz, né, debates que são debates essenciais no cotidiano que a gente tem vivido. Então, assim, nossa, eu fiquei encantada pelo que vocês têm feito. E fico pensando, sabe, Leandro? Agradeço. Eu fiquei pensando, porque eu sigo vários grupos de masculinidade saudável, não tóxica, essas Hum. coisas todas, né? Pra ver, né, se dá um up, assim, no povo que mora aqui em casa. Ah, Mas eu acho que essa fala, né? Porque é uma fala, não que a Lohane, a Ana Flávia, o Lucas, né, a Emily não estejam nesse movimento, mas eu acho que também tem, provavelmente vocês já discutiram sobre isso, né?
dimensão de poder do professor universitário com mestrado, doutorado, né? Então você traz um balizamento para essa tua fala e para o que vocês estão discutindo num campo que, para os homens, eu acho que isso é assim, olha, quase que zerado. Eu nunca vi, pelo menos assim, dos nossos colegas, né? Tenho Sim, outros que sim. têm movimento há muito mais tempo, mas são pessoas muito mais sensíveis, no campo artístico, no outro campo, né, de uma pedagogia muito mais sensível. Mas aqui, por exemplo, né, do que a gente tem vivido na nossa universidade, eu acho que eu nunca escutei de um colega uma fala tão linda quanto a tua, Leandro. Então, assim, eu acho que isso é algo que se institui como uma, sabe assim, um, sabe, uma faísquinha amorosa, assim, de possibilidades, né, de encontros, Claro. nessa percepção, né, que é possível a gente se transformar também, né, que é Sim. possível, a partir daquilo que a gente vai aprendendo, estar num processo de transformação, que ele nunca vai ser completo, né? A gente vai estar sempre caindo na vala, porque aquilo está muito arraigado em nós. Então, assim, eu achei, assim, de uma beleza, assim, sabe, infinita o que vocês estão fazendo e a tua fala, assim, nossa, fiquei encantada. Obrigado, Daniela. Eu acho assim, ó, o grupo, eu acho que a gente trabalhou com um grupo assim, porque o grupo tinha um pessoal que estava fazendo sobre questões de racismo, né? Muitos alunos procurando a gente, querendo falar sobre isso. Eu não sei nada disso, né? Eu preciso aprender. Assim, eu confesso que a gente apanhou bastante, continua apanhando, né? Por falta de informação mesmo. Então, eu acho que, não tem problema, eu vou continuar apanhando, né? Pela posição que eu ocupo, mas eu quero aprender. Esse é um ponto. Mas eu acho que é gostoso a gente aprender quando a gente começa a ficar com aqueles nó na garganta, assim, quando a gente ouve algumas histórias, sabe? Eu tenho um exemplo que ontem, antes de ontem, chegou uma aluna aqui do mestrado, né? E como todo professor, dando aula de manhã, dando aula à tarde, dando aula à noite e quer terminar o mestrado em 1 ano e meio. Mas o que mais me chamou a atenção é que ela falou assim, professor, agora eu estou com tempo, que eu estou com licença gestante, porque eu acabei de adotar uma criança, né? E aí eu já tinha contado sobre aquilo que a gente estava pesquisando, aí num determinado ponto ela falou assim, eu entendi sobre o que você está falando, fala sobre racismo, não me interesso. Ela é professor dos anos iniciais. E ela contou dessa criança que ela adotou, com 8 meses, e ela falou assim, eu vou te dar um exemplo, e me mostrou a foto da criança, né? Linda, né? Uma gracinha. E aí ela falou assim, que ela ficou 9 anos na fila esperando para adotar. Então imagina a ansiedade que ela estava do telefone tocar. E aí quando o telefone toca, a primeira pergunta que fazem para ela é a seguinte, olha, tem uma criança, tal, você está interessado em conhecer? Até aí tudo bem, mas depois veio o mas, né? O mas. E aí ela falou assim, professor, sabe o que é o mas? Eu não preciso nem falar o que é, né? Todo mundo sabe o que é, né? E aí eu falei assim, "Pô, isso não é um nó na garganta, porque era o tipo de pergunta que não precisava ser feito, o tipo de inferência que não precisava ser feita, tal, mas talvez seja até um protocolo estrutural racista, né, que eles têm. Então, eu acho que a gente começa, quando aprende sobre essas coisas, a enxergar a beleza onde a gente antes não via, né, enxergar força também aonde antes a gente não via, onde a gente via fragilidade, e enxergar um tanto de coisa que a gente não enxergava antes, né? Eu tenho filhos, né? Homem, mulher, quer dizer, o mundo tem que ser melhor para eles do que é para a gente, né? Vou falar eu um pouquinho aqui também. Eu achei também maravilhoso o trabalho, não imaginava que era esse. Sempre tive curiosidade, né, de conhecer, desde que você chegou aqui, né, Leandro, falando de trabalhar com mídia, com fake news. E aí eu fiquei, assim mesmo, encantada do trabalho de vocês, parabéns, do mesmo modo que a Dani. E aí eu fiquei pensando, do mesmo modo que a gente esbarra, né, dessa interseccionalidade, eu não sabia desse termo, não sabia que seria essa interseccionalidade que vocês vão fazendo com, né, racismo, seria nesse sentido, né? Acho que eu entendi por aí. E é isso mesmo, né, Leandro?
Isso é estudo de relações de poder. Então, não é só o racismo. É quando essas coisas se juntam. A cor da pele, a Sim. regionalidade, o gênero, essas coisas se juntam numa categoria né, que vai aumentando a dificuldade que a sociedade impõe a um grupo. Ah, tá. Ah, entendi melhor agora. Obrigada. Então, aí eu fiquei imaginando umas questões que você já respondeu, nessa dificuldade da gente ir para os assuntos, né? A gente também enfrenta um pouco isso, né? Mesmo na biologia, porque a gente, principalmente nas disciplinas da graduação, já fiquei pensando se vocês vão aceitar alunos meus ou se algum de vocês pode ir lá nos ajudar. Principalmente porque eu gosto muito também dessa perspectiva que vocês estão fazendo com a escola, sabe? Eu acho que isso é algo maravilhoso e eu tenho tentado, não tanto na pesquisa, né, que eu já estou também terminando, né, não estou pegando mais orientandos novos, mas na graduação esse semestre, eu decidi na disciplina que é um Pro-Inter, né, que é Biologia e Cultura, trabalhar com as questões das mudanças climáticas. Então, há para mim ainda muita dificuldade desse trabalho que vocês deram muita ideia, né, do que o grupo faz, de como ir para os sites e interpretar os gráficos e tabelas. Porque eu acho que isso que vocês... E como vocês transportam isso para a escola. Então, era algo que eu queria fazer, né? Mas sem saber como fazer. Então, vocês me deram muitas ideias, mas é lógico, talvez eu precisaria aí de um olhar matemático para me ajudar, né? Então, se de repente tiver a oportunidade ou um aluno nosso estar no grupo, né? Porque de repente a gente tem alguns alunos que querem também estudar nessa perspectiva da gente poder indicar, mesmo que seja biólogo e não matemático, né? Eu sei que o grupo deve estar aberto, né? E também de repente, eu vou ver alguns trabalhos de vocês para que eu possa ajudá-los mais, mesmo que seja num semestre, o tempo é muito curto, mas de tentar ler essas notícias e levar essas notícias para alguma coisa na escola, sabe? Para uma atividade de intervenção, mesmo que seja pequena. Né? Gostei muito, muito mesmo. Obrigado, Luz. A gente estava discutindo sobre essas questões climáticas agora, foi segunda-feira, né, Lorraine e Ana Flávia? Qual é a perspectiva que a gente quer dentro dessas atividades? Pensando que nós estamos pesquisando questões sociais. Então, do ponto de vista da matemática, seria muito fácil a gente olhar, por exemplo, o aumento da temperatura ao longo dos anos, diminuimento de calota polar, né, para essas coisas. Mas a gente não está interessado nisso. A gente está interessado em como essas questões afetam a vida das pessoas mais vulneráveis. Então, a gente vai olhar para os dados sociais. E aí a gente tem percebido nas leituras que a gente está fazendo, tudo é muito novo, tá, Lúcia? Então, assim, a gente não é especialista em nada. Costumo falar para os alunos assim que a gente não entende nada disso ainda. Que a gente só tem ideias e está tentando colocar essas ideias em prática. Mas aí nas leituras que a gente tem feito, a gente tem pensado assim, quem tem o acesso aos recursos tecnológicos são as pessoas que menos sofrem né, aquelas que mais exploram o mundo são as que menos sofrem com o aquecimento global, porque ele tem ar-condicionado em casa, ele, né, enfim, enquanto o ribeirinho que está lá vai sentir a escassez das águas né, toda a problemática ambiental, e ele não faz uso dos recursos tecnológicos. Aí a gente tem uma lógica de impostos, né? Começa a entender também, eu acho que ajudar os alunos a entender por que quem faz mais uso dessas coisas deve pagar mais impostos, né? E não tem só a ver com questão de igualdade nesse sentido, mas igualdade no acesso e uso do meio ambiente, né? E outras coisas. Então a gente está indo por esse caminho. E aí a gente entende o seguinte, que aí é bem diferente da matemática em si, né? A matemática a gente tem duas variáveis, x e y, né? E olha ali, quando a gente estuda a estatística, os fenômenos eles são multivariados. Então, não dá para desassociar o aquecimento global da condição de vivência dessas comunidades ribeirinhas, por exemplo, né? Ou dos favelados, ou, né? de outros grupos que sofrem com isso. E aí a gente precisa olhar o aumento da temperatura, fazer correlação disso com aquilo e tal, e a gente vê que não é tão preciso essas coisas, né? A matemática ajuda a gente a compreender o fenômeno, mas sem essa... Então a gente está indo por esse caminho. Mas
construindo atividades ainda, vamos testar, colocar em prática, né? É um desafio. Muito legal, porque a matemática, talvez não, acredito que seja ela, é que dá essa abertura de para ir também para todos esses entendimentos. Lógico, a interseccionalidade né, também, né, por esse caminho, mas a matemática ajuda também a interpretar, né? Eu penso por aí, acho que isso... Eu vou depois, quem sabe, convidar alguém do grupo que possa falar com os alunos nos próximos semestres, se eu for continuar com essa temática, para que vocês possam, pelo menos uma aula, comentar, né, como que vocês veem, né, todos esses lados, para pensar a atividade na escola, né, uma atividade de trabalho com os estudantes. Ana Flávia, Lohane e Emily vai com todo prazer. Eu vou também. Eu também. Né? Mas, assim, eu acho que elas são protagonistas, né? Cada um dentro daquilo que está fazendo. Que legal. É tão bom a gente contar, né, o que a gente está fazendo. Vou estender o convite para vocês também, que se vocês forem estudar mesmo essa parte das mudanças climáticas, aquecimento global, o que tem acontecido conosco no Antropoceno, nós fizemos, a Lúcia participou intensamente desse evento no ano passado, que a gente fez um evento que é Mudanças Climáticas, Museus, Arte e Educação. E a gente está pedindo recursos para fazer esse ano de novo. E aí a gente poderia pensar uma oficina para vocês discutirem exatamente essa temática, que eu acho que seria muito bacana na perspectiva da estatística, enquanto na injustiça ambiental. Eu acho que seria, assim, fantástico, fantástico. Olha, a hora que vocês fizerem uma carteirinha de fidelidade do grupo, sabe assim? Ai, quem que é super fã? Vocês me coloquem lá, tá? Adorei. Show, obrigado, Daniela. Adorei mesmo, muito legal. E é tão bacana, né? Porque eu fiquei pensando assim, falei assim, nossa, eu sabia que você trabalhava com mídias, né, Leandro? Assim, mas eu não tinha nenhuma percepção, sabe? Do que de fato vocês estavam fazendo. E eu achei assim fantástico mesmo, fantástico, muito Eu legal. acho que eu até falei na aula ontem, Daniela, a gente de fato não é especialista em nada dessas coisas, né? Mas a gente começou a estudar principalmente o fenômeno da desinformação na época da pandemia, que era uma coisa que incomodava muito, né? A Lohane vem fazendo iniciação científica comigo desde cedo, aí as meninas entraram no doutorado, aí tinham outros meninos que estavam estudando esses temas raciais, a gente falou assim, bom, depois de apanhar muito nas bancas, algumas que foi até pesado demais, né? A gente começou a ler a respeito e começou a afunilar. Eu acho que o grupo agora está começando a ter uma cara, né? A gente aprovou o projeto da FAPEMI, o grupo está começando a fazer leituras comuns, né? Então a gente está aprendendo sobre mídias, comunicação a partir desse projeto de fake news, né? Desinformação. E aí, acho que a gente chora um pouco, mas se diverte, né, Ana Flávia? Aprendendo. Ela prometeu para mim que não ia lavar roupa suja hoje. O desafio é a melhor coisa também, né? Tem isso. É ruim, mas é bom. Como diz aqui no Ceará, é ruim, mas é bom. Que lindo. Olha, parabéns para vocês, adorei. Eu acho que, nossa, vai fazer muito sucesso daqui no canal do YouTube. A gente tem que divulgar aí essa atividade de vocês. Achei lindo. Parabéns, Leandro. Fiquei emocionada com a tua fala. Muito, muito bacana mesmo. Sabe assim, quando dá esse orgulho, assim, nossa, que bacana que eu conheço esse pessoal. Muito legal mesmo. Eu acho que até foi algum dia desses eu recebi uma pergunta do tipo, foi algo parecido, Daniela, alguém perguntando alguma coisa, não era perguntando, era questionando, foi uma aluna de IC, a Roberta, né, a Lohane estava aqui, ela falou assim, Ana, mas a gente fica trabalhando nessas questões aí, parece que a sociedade não muda, não sei o que, tal, e aí eu falei assim, ó, eu não sei os outros, mas eu tenho mudado, né? Então, quando eu vejo uma situação desigual dentro da minha casa, eu tento agir, né? Não dá para agir em todos os lugares, mas em casa a gente consegue. Então, se mudou comigo, eu acho que a educação muda, né? Agora a gente tem que descobrir como
A Amy falou, os alunos mudam também. Amy, se quiser contar rapidinho, não sei se a Daniela ainda tem tempo ainda, assim. Claro, claro. Cadê a Amy? Não sei se ela está com a câmera aí, pronto. Amy. Boa tarde, gente, tudo bem? Oi, Emily. Prazer, sou a Emily. Eu não vou falar muita pesquisa, porque o Leandro já falou basicamente sobre. A minha difere um pouco do das meninas, porque eu trabalho com análise combinatória, então eu trabalho com as combinações das relações de poder, como ele falou, por exemplo, mulheres negras, nordestinas, mães solteiras, condição financeira, e por aí vai. Mas essa questão de mudança me tocou um pouco, porque o que acontece? É uma mudança a longo prazo que se tem na sociedade, mas se a gente começar hoje, a gente já está fazendo a nossa parte. E eu confesso, e eu falei para o Leandro já em outros encontros, o quanto que essa pesquisa mudou o meu jeito de ser como professora, o meu olhar, a minha sensibilidade para a sala de aula. E a turma que eu trabalhei o ano passado foi com alunos do 9º ano, e o quanto eles cresceram com as discussões, o quanto eles, no final, mostraram que sim, podemos ser críticos, sim, podemos questionar, sim, podemos ir atrás de ações para mudar esse contexto. Então, assim, a gente vê uma área que é vista pela sociedade como uma área classicista, que é a matemática, e no nosso caso, a estatística, vendo essa área como uma área acolhedora, uma área social, assim, no início você começa a pesquisa estranhando, porque a sua formação, as suas bases são essas, mas aí aos poucos você vai vendo quanto que a estatística pode sim ser uma ferramenta que ajuda nessa transformação social. É a longo prazo, sim, mas o fato de eu ter trabalhado com 2 turmas de 9º, 40 alunos, já são 80 pessoas da sociedade. Para mim, é muita gente já pensando coisas críticas, analisando situações e dados. Então, não é porque ele é meu orientador, mas eu só tenho a agradecer o Leandro pela pessoa que eu venho me transformando com essas pesquisas, com essas discussões, porque eu, por exemplo, uma mulher branca, né? Cabelo liso, não é crespo, querendo ou não, hoje eu me vejo em uma posição um pouco mais favorecida do que alguns que são julgados, que são excluídos, que são separados por conta da sua cor, por conta do seu cabelo, por conta da sua cultura. Só que essa visão eu só consegui ter de privilégio quando eu comecei com essas pesquisas. Então, somente eu que estou sendo transformada, somente o Leandro, não. Eu acredito que é uma rede de pessoas. Os alunos, eles vão além do que a gente espera. Então, é aos pouquinhos mesmo que começa. E aí a gente vai. É isso que eu queria falar. Show. Obrigado, Amy. Maravilhoso, Emily. Nossa, escrevam sobre isso. Eu acho assim que vocês têm umas falas tão sensíveis, tão bonitas assim que, sabe, faz uma matéria lá, manda para o Fapemig, para aquele jornal da Fapemig. Eu até já falei para o Leandro para a gente escrever sobre uma pesquisa acolhedora, não foi, Leandro? Que eu vejo que as nossas pesquisas da área é muito dura. E então o aluno ele tem que se sentir acolhido, as pessoas têm que se sentir acolhido pela nossa área também das exatas. E o que eu fiquei mais feliz hoje é que, tipo, quando eu vejo meus colegas do doutorado ou mestrado aqui do Ceará, eu digo, eu já te falei da minha pesquisa? É assim, assim, assim. Aí juntando, tá. Aí eles ficam tão alegres e bate palma e diz, ai, que coisa linda. E aí eu digo, será que é porque o pessoal é afetado igual a mim aqui no Ceará? Mas aí quando afetado que eu digo assim, que tudo acha lindo, acha maravilhoso. E aí quando eu vejo outras pessoas, né, de fora do meu estado, e quando a gente fala como exemplo para você, Daniela e Lúcia, e se alegra, eu digo, ah, é bacana mesmo. É muito bacana o que a gente faz.
que a gente propõe. E o Leandro sempre fala que a mudança é a partir da nossa prática, a mudança da nossa prática, né? E é isso. Acolhedora e empoderadora, né? Não sei se empoderadora, Isso, né? isso. Porque é muito bonito. Do Leandro a todos, né? Tá todo mundo aí. Muito bonito mesmo. Parabéns. Eu falo por mim, eu nunca nem tinha ouvido falar essa palavra, interseccionalidade, eu aprendi quando entrei no doutorado, em 2022, com ele, não entendia nada, não sabia como é que eu ia ligar uma coisa com a outra, mas com tempo e leitura deu tudo certo, tá dando certo. Nossa, super parabéns para vocês, Emily, fiquei emocionada com a tua fala. Assim, aproveitem isso, né? Porque, assim, de fato, Ana Flávia, eu acho que a gente tem poucos espaços ainda na universidade, né, para uma pesquisa sensível, né, que tenha essa dimensão do afeto, né, da amorosidade presente, porque é disso que a gente está falando, né, de respeito a, a todos os seres, né? Então, acho que isso é realmente muito raro. Adorei. Ai, Leandro, quando você for fazer um tutorial no YouTube, sabe, assim... Ai, você pode mudar também? Você me manda, que eu tenho para quem mandar, tá bom? Ah, eu vou aprender a fazer isso também, viu, Daniela? Eu vou pedir para as meninas aí. Lohane fez os slides, né? Esse negócio tão branco, tá? Ah, mas a gente vai chegar nesse level ainda. Pode deixar que vai dar. Parabéns, O grupo é bom. parabéns, parabéns. Olha, alegrou minha tarde, adorei mesmo, foi um encontro muito bacana. Muito Fico obrigada. feliz. Eu agradeço também de vocês estarem aqui, né? Hoje a sala esvaziou um pouco, né? Por causa daquelas questões. Agradeço a atenção de vocês, de ter ouvido a gente, de fazer as inferências Isso que que é fizeram. muito importante, né, Leandro, da gente se colocar nesse movimento da escuta, né? Porque eu acho que a gente está assim num ciclo tão apavorante, né, de tanta coisa, que a gente perde uma oportunidade como essa, né? De escutar tanta coisa que é o contrário, né? Parece que a gente, nossa, vou perder aquele tempo de 1 hora para uma coisa que não tem nada a ver comigo, mas não, é o contrário, né? O quanto que a gente sai enriquecido, que a gente sai assim, animado, né, de um encontro como esse. Né? Então, muito obrigada, muito obrigada. Eu sou afetadíssima, viu, Ana Flávia? Eu também sou, é porque eu estou controlado, o Leandro me controlou hoje. Adorei. Ai, ai. Gente, muito obrigada, viu? Fiquei muito contente. Obrigada mesmo. Depois eu mando um link para vocês. Tá. Tchau, gente. Boa tarde. Tchau, Boa boa tarde. semana. Obrigada. 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 Tchau. Tchau, boa Tchau, tarde. boa tarde.